Salve, salve amigos do canal Detetive Vascaínos, bora com as últimas informações sobre o Vasco nesse giro recheado de muito conteúdo. Vou te deixar a par das muitas situações sobre o Vasco com foco na apresentação do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz que chamou a responsa e deu alguns indícios de como será a janela do Vasco em termos de reforço. Vou dar as minhas impressões sobre essa apresentação do novo treinador e contar os detalhes dos bastidores envolvendo a preparação para o segundo jogo do Diniz à frente do Vasco. Muitas expectativas de como será o comportamento do time na sua volta a São Januário, onde foi sua última vitória e nesse reencontro com o Diniz em terras cariocas. E diante de um Fortaleza que, apesar do longo jejum contra o Vasco, chega ao Rio para defender uma longa invencibilidade, viu? Te conto já isso e muito mais naquele jornalismo que você já conhece, sem mentiras, sem bravatas ou qualquer tipo de sensacionalismo. Então, ó, já deixa o like aqui para ajudar o amigo, compartilhe o conteúdo, se inscreva, seja um membro do canal e me assista até o final. Bom, e hoje no início da tarde, após o treinamento no CT Boaci Barbosa, tivemos finalmente a apresentação do novo técnico do Vasco, Fernando Diniz. A coletiva iniciou com certo atraso, porque o Diniz alongou um pouco mais o treino que estava previsto para acabar mais cedo, sinal de que está trabalhando mesmo com intensidade. E logo de cara o Diniz confirmou suas boas expectativas em retornar ao Vasco, da vontade grande de comandar esse clube e das suas boas impressões sobre o elenco. Fez questão de elogiar o presidente Pedrinho e está muito animado em poder comandar um jogador do quilate de Felipe Coutinho, que na sua visão, pelo talento que tem, a carreira do meia deveria ser maior do que foi até aqui. O Diniz aproveitou também na coletiva para voltar a dizer que o Vasco merecia uma melhor sorte contra o Lanús e o que faltou ali foi falta de confiança dos jogadores. Ele refutou aí das críticas de que haja algum desinteresse ou falta de comprometimento dos atletas. Seu entendimento indica que o aspecto mental e anímico vem influenciando mesmo o time quando acaba sofrendo os gols. E que vai bater muito nessa tecla, né, para que o grupo tenha mais coragem e saiba enfrentar melhor as adversidades. Diniz elogiou a dedicação dos jogadores nos poucos dias de trabalho que teve até agora e acredita que o Vasco possa dar uma resposta e lutar na parte de cima do Brasileirão. Também colocou como meta avançar na Copa do Brasil e, claro, na Copa Sul-Americana. Ele revelou que os jogadores gostaram da sua chegada ao clube e que seu objetivo é fazer com que o time corresponda aos anseios da torcida para criar aquela conexão. Ele quer um time conseguindo se conectar à torcida, já que a torcida do Vasco é diferente e ajuda a criar uma atmosfera positiva. E a confiança do Diniz é mesmo grande, porque o treinador considera que é possível fazer esse elenco do Vasco de hoje jogar como ele pensa futebol. Questionado sobre o uso da base, disse que está de olho bem aberto e que prega cautela. Vai trazer no momento certo os jogadores para olhar se eles estão realmente prontos. Por fim, sobre a questão de renovações, deixou claro que a situação do Capasso já é uma coisa definida, ou seja, segue fora mesmo do grupo e dos planos do clube e que o Paê e o Coutinho estão sendo olhados. Se acharem que é importante para o Vasco a renovação, ela vai acontecer. Mas o que a torcida do Vasco está querendo saber mesmo nesse momento é sobre reforços. Até que ponto o Vasco vai investir nessa próxima janela de julho? O Diniz disse que sua prioridade será melhorar quem já está no clube, ou seja, bateu na tecla aí dos reforços caseiros. E que a partir de hoje, sim, vai começar a conversar sobre os novos reforços, já que não fez nenhuma indicação. Considera que por conta das condições econômicas do clube, não é fácil acertar em contratações e será também criterioso. Ele não gosta de contratar muita gente. Bora então ouvir o novo comandante sobre essa sua chegada ao Vasco e um pouco mais do seu planejamento em termos de reforços, visando aí o restante da temporada. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito no elenco, acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Muito mais do que achar onde está o elenco. Para mim é um elenco que é capaz.
Às vezes as pessoas, depois que acontece, as pessoas começam a valorizar todo mundo, valorizar jogadores, depois que tem as conquistas. Então a gente precisa trabalhar e conquistar. É isso que eu penso. A gente ainda não começou, eu não indiquei absolutamente ninguém até agora, zero, tá? E a gente começou a conversar sobre isso. No fundo a gente tocou no assunto, mas a gente vai começar a conversar de maneira mais específica a partir de hoje, na realidade, para saber o que a gente precisa para o elenco, mas a gente não adianta a gente falar que vai contratar um monte de jogador, que não é, porque também ia ser incoerente se eu falo que tem um bom elenco de fato. Eu acho que o maior reforço do Vasco vai ser melhorar os jogadores que estão aqui. Porque eu acho que tem muito jogador aqui que pode render mais do que está rendendo, melhorar a coletividade. E pontualmente a gente acertar nas contratações. Eu não gosto de contratar muita gente, nem o time que eu vou. Eu sou criterioso bastante. Quando eu tenho dúvida, eu nem contrato. Não adianta trazer um jogador para cá que a gente está com insegurança e achar que está muito na dúvida. E a chance de acertar em contratação não é uma coisa fácil. Ainda mais com o orçamento que o Vasco tem e todo mundo sabe. A gente não vai contratar um jogador, como fez o Palmeiras, de 25 milhões de euros. Não vai, porque é mais fácil você acertar na contratação, mesmo assim você pode errar. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, ser muito criterioso para aumentar a nossa chance de acertar quando a gente for contratar alguém. Bom, meus amigos, aí então está Fernando Diniz, né, projetando essa próxima janela, falando aí da sua alegria de voltar ao Vasco. E uma coisa que a gente também precisa abrir um parênteses aqui, é que antes de chegar os reforços, o Vasco vai se movimentar nos bastidores para desligar alguns jogadores, né? Jogadores que não estão sendo úteis, estão ocupando uma folha salarial à toa. Então, nos próximos dias há essa possibilidade. Inclusive, o Capasso está nessa lista, o Souza, né? Que não vem aí sendo, inclusive, relacionado nos últimos jogos. Muitos falam também do Jean Davi, que pode ser emprestado. Enfim, o Vasco está agora, com a chegada do Diniz, se reunindo, né, dialogando para tentar encontrar uma maneira de desligar alguns atletas para também abrir aí espaço para a contratação de outros aí, inclusive até puxando da base, como o próprio Diniz falou, que vai olhar com carinho porque não quer queimar aí a base logo de cara. Então vamos aguardar aí os próximos dias que serão importantes nesse quesito de Barca de São Januário. Olha, sobre a sua apresentação, nada diferente do que eu imaginava, meus amigos. O Diniz mostrou ser um bom gestor de grupo, procurou, diferente do Felipe, de fazer críticas aos seus comandados. Ele evitou isso. Óbvio que ele está ciente das carências do elenco, do baixo rendimento de alguns jogadores e dos vacilos constantes dos homens da defesa, mas em nenhum momento ele pretende expor isso publicamente, né? Procurou blindar o seu elenco e publicamente mostrar que não são frágeis como eles pensam parecer. A roupa suja se lava em casa e com o Diniz será dessa forma. Dificilmente a gente vai ver aí em coletivas essa caça às bruxas sobre determinados atletas. O Diniz vai usar muito do diálogo, assim como vem fazendo com determinados jogadores. Nos últimos dias, por exemplo, ele conversou bastante com o Coutinho, hoje conversou com o Verratti, Hugo Moura e até o Lloyd Augusto, no sentido de ter um retorno do que pensam e ao mesmo tempo externar uma maior confiança a esses atletas. É aquele aspecto mental, né? Acho que o Diniz, nesse primeiro momento, vai ser aquele cara que quer motivar os seus jogadores, para que eles voltem a tomar as melhores decisões e, como ele falou, fazer com que restabeleça aí uma nova atmosfera, uma nova sintonia com a torcida, que será importante nesses jogos em casa. Agora, não adianta postar todas as fichas apenas no Diniz, né, galera? O Vasco precisa sim de contratações pontuais, mas que sejam contratações que não sejam apenas respostas à torcida, né? Olha, eu contratei, não ficamos parados de braços cruzados. Isso hoje não cola. O Vasco precisa investir certo, não cometer aqueles erros que cometeu no início do ano, né? Trazer caras que sejam melhores dos que estão lá hoje e melhores dos que estão na base. Eu espero muito que o Vasco contrate certo, porque assim carências do elenco, e elas já vêm sendo debatidas, como eu falei, e nos próximos dias devem surgir aí os primeiros nomes especulados. O Diniz deixou claro que vai começar a conversar a partir de hoje sobre isso. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou das palavras do novo treinador, hein? Então comente e participe aqui embaixo.
E sobre o time que pega o Fortaleza, olha, os trabalhos seguem intensos, como eu falei no início desse vídeo. O Diniz vem usando muito do diálogo, repetição de jogadas, saídas de bola, pressão contra o adversário e de controle de jogo. Ele quer o seu time sendo o mais intenso possível em campo e sabendo ocupar melhor os espaços. A tendência é que ele repita a equipe que iniciou contra o Lanús, mas até amanhã, caso tenha surpresas, elas deverão acontecer no meio campo. E olha, acho bom o Vasco abrir um olho contra o Fortaleza, porque o time do Vojvoda, apesar de lutar contra um tabu de nunca ter vencido o Vasco como visitante em sua história, está defendendo aí uma longa invencibilidade, está sem perder desde o último dia 20 de abril. Há quase um mês aí que vai fazer, né, no jogo contra o Palmeiras. E nos últimos jogos foram 5 empates, né, nos últimos 7 jogos, aliás, foram 5 empates e 2 vitórias. Então, marcadas por goleadas, inclusive, sobre o Juventude e o Colo-Colo, por 5-0 e por 4-0, respectivamente. Ou seja, Fortaleza vem numa crescente aí nesse período, após um momento bem irregular. E chega aí ao Rio querendo desbancar o Vasco, mas também com desgaste físico, como abordamos no vídeo de ontem. Amanhã no nosso boletim eu vou tentar trazer um repórter que cubra aí o rival para nos contar as últimas informações sobre eles, beleza? Bom, essas são as informações de hoje sobre o Vasco. Eu agradeço demais a sua audiência. Em breve eu te conto muito mais por aqui. Aquele abraço!